Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, a quem nos assiste aqui desta plenária, ou quem nos assiste pela TVL, muito boa tarde, é um prazer e uma honra estar aqui novamente nesta tribuna. Não posso deixar de falar, assim como outros vereadores falaram nesta tribuna, das chuvas que causaram uma enchente e normalmente trazem muitos danos ao patrimônio público, ao patrimônio privado e afeta negativamente a vida de muitas pessoas no município de Blumenau. Mas tenho que render os meus tributos e cumprimentos a todas as pessoas que se dedicam a informar, a transmitir informação fidedigna ao cidadão blumenauense para que evite perdas, mortes e outras situações tão grandes. Temos que admitir que Blumenau é uma cidade resiliente. Blumenau tem resiliência urbana. Ela tem capacidade de resistir, de absorver, de adaptar-se e de se recuperar rapidamente de exposições a eventos climáticos extremos, como são casos de chuvas, enxurradas e enchentes. Blumenau adquiriu, ao longo dos anos, essa capacidade, se tornou uma cidade resiliente e é exemplo. A rápida resposta que Blumenau dá a esses eventos são exemplo para o Brasil e para outros países. Temos discutido com a nossa cidade irmã na Alemanha, que é Weingarten, um plano, como Blumenau tem, um plano de contenção, para cada vez que existe um evento desse, nós estamos transmitindo a essa cidade como é que funciona, como se comunica pelas mídias sociais, como se comunica com a sociedade, para que evite perdas ao patrimônio e à vida de pessoas. Atualização constante de informações por meio do aplicativo, do Alerta Blu, também é muito importante. O cidadão blumenauense que possui internet, um smartphone, tem obrigação de ter o aplicativo do Alerta Blu no seu smartphone ou acompanhar em casa, por meio da internet, a atualização constante de informação. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar a Secretaria de Defesa do Cidadão, toda a equipe da FURB e do CEOPS, que trabalha de forma ininterrupta nesses momentos de eventos climáticos extremos que prejudicam tanto a cidade de Blumenau. Quero também fazer alguns avisos, que a caminhada das nascentes foi adiada e transferida para o dia 25, e a caminhada do Parque São Francisco também foi transferida para o dia 24. E neste domingo próximo, a Rota do Lazer também sofrerá uma alteração em razão de dois eventos, um deles é a Festa do Divino, tradicional na nossa cidade, da comunidade católica. Normalmente eu estou lá ajudando na Festa do Divino, faço isso há muitos anos e é um prazer. E uma parte da Rua 15, então, entre a Rua Namidek e a Padre Jacobs, ficará interditada para passagem de carros naquele dia, não só de pessoas, mas de carros, para que acessem o estacionamento do Colégio Bom Jesus e que possam frequentar com tranquilidade a Festa do Divino. Mas haverá agentes de trânsito ajudando, organizando o trânsito naquela região. Eu tenho pautado o meu mandato, vereador Almir Vieira, e usado esta tribuna, usado os meios de comunicação desta casa para valorizar o empreendedor e o empresário blumenauense. Hoje pela manhã eu estive visitando a Cervejaria Blumenau, tem algumas imagens da TVL. Entre uma das atividades que tem se destacado aqui na cidade de Blumenau é a produção de cerveja, e o meio cervejeiro tem contribuído para o desenvolvimento de uma grande cadeia produtiva. É a cadeia produtiva de insumos, que já é desenvolvida aqui em Blumenau, a cadeia produtiva de malte, já uma maltearia na cidade de Blumenau, já o investimento do sindicato de mais de 4 milhões para que tanques de fermentação e produção de cerveja possam ser feitos em Blumenau. Então, Blumenau poderá vender para o Brasil inteiro tanques de fermentação produzidos aqui na cidade de Blumenau, que já tem o know-how e a expertise da fabricação de cerveja, e também
tem atraído muitos turistas do Brasil, com a nossa tradicional Oktoberfest, Sommerfest, Festival Nacional da Cerveja e outros eventos que têm gerado emprego e renda para a cidade de Blumenau. Então, eu quero parabenizar toda a equipe da Cervejaria Blumenau, que tem crescido, e hoje especialmente, vereador Alba, eles estão recebendo o dono de uma cervejaria da Áustria, uma cervejaria de 300 anos. Estão fazendo uma cervejaria colaborativa entre esse austríaco e a cerveja Blumenau, fruto de uma cooperação técnica internacional que só fortalece o ramo cervejeiro da cidade de Blumenau, o turismo, e entre um dos setores, curiosamente, que tem ajudado, também é o setor cristaleiro, que sofre com a questão que o Brasil passa, pela crise que o Brasil passa, pela questão de tributação, que o setor cristaleiro blumenauense é artesanal, mas ele está enquadrado como um setor industrial, então a tributação, a carga tributária, os impostos são muito altos, as empresas cristaleiras diminuíram, fecharam, quebraram, e o setor cervejeiro tem ajudado a fomentar esta atividade. Eu quero destacar ainda, senhor presidente, a Semana Nacional de Arquivos. Blumenau participará, como veio aqui na última sessão a professora Sueli Petri, diretora do Arquivo Histórico de Blumenau, o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva. E esse arquivo é muito peculiar. Ele guarda os arquivos, para quem não conhece, esse arquivo guarda todos os registros do Poder Executivo, Legislativo e do Judiciário desde a fundação da cidade de Blumenau. Tem um grande acervo iconográfico, com mais de 120 mil fotografias registradas, tem uma hemeroteca com todos os jornais editados e distribuídos na cidade de Blumenau desde o ano de 1881, da primeira à última edição. Fonte de pesquisa para blumenauenses, catarinenses, brasileiros e gente de outros países que tem pesquisado no Arquivo Histórico José Ferreira da Silva para entender mais como é que foi o processo de colonização da nossa cidade e como se desenvolveram todos os outros setores econômicos, políticos da cidade de Blumenau. Então, para concluir, acontecerá uma exposição denominada Arquivo Histórico de Blumenau e suas tipologias. A entrada é gratuita, ficará aberto durante toda a próxima semana, das 10 da manhã às 16 horas da tarde, no Mausoléu Dr. Blumenau. Muito obrigado, senhor presidente.